Universidade de Stanford fez um estudo com um grupo de pessoas escaneando seus cérebros em 4 situações diferentes, para que pensassem nelas hoje em um estranho, hoje, nesse mesmo estranho, daqui 10 anos e nelas daqui 10 anos. E analisando os resultados, quando seus cérebros pensaram em si mesmos, eles brilharam. Um pouco menos quando pensaram em um estranho, bem menos quando pensaram nesse mesmo estranho daqui 10 anos. Agora, por incrível que pareça, quando pensaram nelas daqui 10 anos, os seus cérebros não reagiam. É como se o cérebro interpretasse que essa pessoa daqui 10 anos fosse um desconhecido. Ou seja, o seu cérebro apresenta um interesse bastante grande no curto prazo, em prazeres momentâneos, e um desinteresse extremos para coisas a longo prazo. O problema aqui é que os seus sonhos são metas de longo prazo, e quando você decide batalhar por eles, você está indo contra um excelente oponente. Você está indo contra os desejos naturais do seu cérebro. Para quem joga xadrez, sabe que qualquer peça capturada do seu oponente é uma vantagem. E hoje vamos neutralizar uma das melhores que o seu adversário tem para fazer você procrastinar: o seu celular. Em 2017, o mundo presenciou o lançamento de um aparelho que chamou a atenção por ser diferente dos outros celulares, o Light Phone. Seu design era simples e a interface minimalista, o celular perfeito para combater aplicativos viciantes. Apesar de todos os pontos positivos, a notícia ruim era o seu preço, que varia entre R$ 1.700 a R$ 3.500. A notícia boa é que aplicativos se inspiraram no Light Phone para deixar ele com a mesma interface, minimalista. E é sobre eles que vamos falar nesse vídeo. Antes de tudo, preciso mostrar a vocês que eu realmente utilizo um celular como este. Então vamos lá. Eu estou na capa inicial. Essa daqui é a minha namorada, a Fabi, bem gatona. E se a gente desbloquear ele aqui, a gente vê que eu tenho um celular que realmente segue esse modelo minimalista. Se a gente for aos lados, tem os aplicativos, é claro, do celular, que vem em listas. Mas se a gente pegar por aqui, são apenas 4 favoritos: a calculadora, o WhatsApp, o TikTok e ainda o Spotify. E aqui, expondo uma opinião pessoal, eu não posso mentir para vocês que acho a tela de um celular tradicional bem mais bonita. Apesar de que essa daqui, vocês vão ver as grandes vantagens que elas entregam a você. E em relação a isso, digo sobre o aumento da sua produtividade. Houve uma época que acabei me irritando com esse sistema e acabei deletando o aplicativo do meu celular, retornando assim para os celulares tradicionais. Com isso, notei a quantidade de distrações que existe no modelo simples, como as bolinhas de notificação ou diversos outros fatores. E eu acabei, inclusive, entrando em aplicativos que fazia muito tempo que eu não entrava. E sem mais delongas, vamos para o nome do aplicativo que eu utilizo. Eu utilizo o aplicativo Oasis. Ele é excelente, gosto bastante dele, não dá nenhum problema, já instalei outros e tive alguns, e esse nunca deu problema algum. Ele tem a versão paga e a versão gratuita. Aí cabe a você decidir qual versão você utiliza. Eu utilizo a gratuita e, sinceramente, me sinto bastante satisfeito, mas nada me impede de que algum dia eu vá utilizar a versão paga também. E para você que se interessou a seguir essa caminhada bastante difícil, venho te dar alguns alertas. Primeira coisa, vou te adiantar. Realmente, a caminhada é um pouco complicada no início. Eu demorei aproximadamente de 3 a 4 dias para se acostumar com esse modelo de design, né? Esse design bastante minimalista, e acredito que você possa ter essa demora também, mas garanto que os resultados são surpreendentes e que você vai adorar o que vai acontecer na sua vida a partir deste momento. E sinceramente, se você chegou até aqui e vai executar esses passos, é claro, eu acho que já está de excelente tamanho. Inclusive, já acho que você deveria considerar deixar um like, não? Agora, eu não posso mentir. Essa técnica que eu utilizei dentro do meu celular, de fato, me ajudou bastante. Mas outras 4 estratégias me ajudaram de maneira intensiva e acredito que possa ajudar você também. Então, vamos para o próximo passo. A primeira estratégia que eu utilizei foi apagar as redes sociais. Eu sei que pode soar um pouco extremista, mas minha defesa, eu nunca gostei. Caso você, do contrário, goste de utilizá-las, você pode colocar dentro do seu celular um limitador de tempo para utilizar cada aplicativo, que não é de maneira muito efetiva para o seu crescimento pessoal. E basicamente aqui a ideia é sim, é pegar aquele aplicativo seu de estimação que você entra toda hora e mudar ele de lugar. Dessa forma, por impulso, quando você entrar no seu celular,
você vai acabar entrando em um aplicativo errado. E aí vem outra dica. Você pode colocar um aplicativo produtivo, alguma coisa como o Duolingo ou até o Khan Academy, para te ajudar de alguma maneira na sua vida. A terceira estratégia é você retirar as notificações. Pois é, agora você transformou o seu celular, mas ainda existe aquela notificação que desperta em você o desejo de entender e saber o que está acontecendo do outro lado da tela, o que o mundo precisa que você saiba. Então, para evitar isso, você tira as notificações do seu celular. Eu mesmo tenho dentro do meu celular o WhatsApp e o TikTok ligados, apenas dos dois, mais nenhum. A quarta estratégia, não vou mentir para vocês, eu não utilizo mais. Durante um tempo eu já utilizei sim, mas agora não vejo mais tanta necessidade. É você desativar os dois toques e a tela liga. Dessa maneira você desativa um gatilho que existe em você, em clicar 2 vezes na tela e desbloquear o celular para ver o que está acontecendo no mundo. E aí, você acha que consegue implementar alguma dessas estratégias? Me diga aí nos comentários. Para mim, essas 4 estratégias, mais o celular minimalista, pode te ajudar de maneira considerável. E para somar ainda mais na sua vida, coloquei aqui na descrição alguns livros que considero que possa te ajudar de alguma maneira na sua vida. Dessa forma, conseguimos neutralizar uma das melhores peças do seu adversário, ou e até, em alguns casos, dar um checkmate de vez no seu cérebro, que tenta te procrastinar. Agora que você já conseguiu algumas estratégias para evitar a procrastinação na sua vida, que tal você definir as suas metas com bem mais chances de acerto? Para isso, recomendo um vídeo que fiz falando como você cria boas metas para cumpri-las com precisão. Inclusive, foi um dos maiores vídeos dentro desse canal. Muito obrigado, pessoal! Não se esqueçam de curtir, se inscrever e, é claro, ativar o sininho. Fiquem todos com Deus. Até mais!